Muito bem, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Oséias capítulo 10, sem mais delongas, nós estamos um tanto quanto adiantados no nosso horário hoje. Nós vamos para a 10ª mensagem no livro de Oséias, cujo tema é: o gracioso amor leal de Deus restaura os que lhe pertencem. Na profecia que custou, por assim dizer, a Oséias usar o seu casamento como ilustração, a pessoa dos seus filhos como parte dessa ilustração profética viva de uma mensagem para o reino do norte, o reino de Israel. Aqui nós vemos, meus irmãos, certamente esse amor gracioso de Deus em ação, tentando restaurar, alcançar aqueles que lhe pertencem, no caso, a nação de Israel. Oséias capítulo 10, versículo 1 até o versículo 15. Todo mundo abriu? Amém? Quem não abriu, diga misericórdia. Eu ouvi um misericórdia meio velado. Muito bem, Oséias capítulo 10, vamos ler juntos, irmãos. Solta o seu pulmão aí, seu diafragma, versículo 1. Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso, e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos. Por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijavam por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria, como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação. Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade, que foram os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão os seus altares. Então eles dirão aos montes: cubra-nos, e as colinas caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar. Por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado. Pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto da vergonha. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Queridos, como nós temos visto, mais uma vez, Deus vai se dirigir através do profeta para advertir, admoestar o seu povo sobre os caminhos que eles vêm tomando. E mais uma vez, querida igreja, eu quero convidar você a nós tomarmos do exemplo de Israel e examinarmos a nossa vida, mesmo que nós não estejamos fazendo exatamente as mesmas coisas que eles, como eu já mencionei inclusive semana passada. Dificilmente você tem como eles estátuas de falsos deuses decorando a sua casa.
Você certamente não tem altares idólatras e acende incensos a eles. Porém, uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos, é que essas são apenas as manifestações externas de pecados. Essas são apenas as emanações externas do estado do coração deles. É o pecado, a raiz, a essência dele, que se reproduz, que se manifesta de maneira distinta em um contexto, em outro, em uma pessoa ou outra. O pecado vai estar lá. Ele é, infelizmente, o hóspede maldito. Ele é a presença indesejada no coração do homem. Porém, como Deus bem disse, meus irmãos, em Gênesis capítulo 4, a Caim, a ti cumpre dominá-lo. Cabia a Israel, mas infelizmente, ele não conseguiu entender, não conseguiu aceitar, não conseguiu se render às palavras de aviso do profeta para eles mesmos. O texto de hoje, meus irmãos, vai nos ensinar a seguinte grande ideia, do versículo 1 até o versículo 15 que nós lemos. A confiança em si mesmo e em seus recursos sela o destino daquele que abandona o Senhor. A confiança em si mesmo e em seus recursos sela, ratifica, confirma o destino daquele que abandona o Senhor. É saudável, meus irmãos, na vida cristã, nós não ficarmos de maneira nenhuma apenas selecionando aqueles textos gostosos de ler, aqueles textos agradáveis de ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós até esquecemos que esses textos gostosos de ouvir têm um contexto que muitas vezes é bastante incômodo. Então nós selecionamos aquilo que é música para os ouvidos agradável. Amados, nós estamos em Oséias vendo textos que não são em nada agradáveis. Texto que você não coloca na dedicatória de livro. Texto que você não diz, irmão, é seu aniversário, eu quero ler um texto de Oséias para você. A gente não faz isso. Mas está na palavra, porque nós precisamos disso para a nossa vida. Dieta não é só batata frita. Tem que ter um bife de fígado de vez em quando. Dieta não é só aquele feijãozinho bem temperado. Tem que de vez em quando ter, e meus filhos sabem disso muito bem, uma salada em toda refeição. Eles ficam torcendo para não tirar o tupperware de salada da geladeira e botar na mesa toda vez. O fato é, meus irmãos, que se nós não tivermos uma dieta equilibrada da palavra, nós vamos ser crentes, como diz aqui no norte, pensos, né? Desequilibrados, tendendo apenas para um lado. Portanto, hoje está claro no tema lá em cima, o que Deus vai advertir esse povo a respeito dos desvios que eles estão tomando da palavra de Deus e do próprio Deus. A primeira lição de hoje, meus irmãos, está no versículo 1 até o versículo 8. A falha em reconhecer Deus como a origem da bênção leva ao declínio espiritual. A falha em reconhecer a Deus, ou Deus como a origem, a fonte, o originador, o abençoador, leva ao declínio espiritual. E veja bem, meus irmãos, esta é uma daquelas noções que está fácil na nossa boca. Ah, Deus só me abençoa. Mas quando vai na prática, assim como Israel, nós temos o grave risco de nós esquecermos desta verdade. No versículo 1, o texto começa com Deus, através do profeta Oséias, narrando a realidade anterior de Israel. Israel era como uma videira viçosa, ou seja, uma árvore, cheia de vida, da onde você olha e diz, eu espero muito disso. E o texto confirma, cobria-se de frutos. É aquela videira onde você vê muito mais a cor vinho do que a cor verde. Obviamente, se forem uvas dessa cor. Onde você vê toda ela recheada, cacheada, coberta de frutos. Ou seja, alguém ou uma nação que tinha grande bênção de Deus. E aí o texto diz que quanto mais ele produzia, quanto mais Israel tinha frutos, aí vem, meus irmãos, a parte ruim. Mais altares construía. Poderia ser algo bom, meus irmãos, mas infelizmente não era. Porque esses altares são exatamente aqueles que nós vimos nos outros capítulos que o povo usou para a
idolatria. No começo, lá atrás, na história de Israel, quanto mais próspera ela era, mais ela agradecia a Deus, mais ela fazia altares, mais ofertas elas davam ao Senhor. Era um costume em que uma nação em determinado ponto tinha mais ofertas pacíficas do que ofertas pelo pecado. Deixa eu explicar. Na lei mosaica, você poderia pegar o animal quando você pecava e você o oferecia como uma oferta pelo seu pecado, ok? Isso todo mundo sabe. Jesus é a oferta definitiva, como uma ilustração da lei mosaica. Mas também tinha a oferta pacífica. Você não pecou, não tem nada de errado, o filho nasceu, sou grato a Deus, fazia uma oferta pacífica. Passei no concurso, bem, não tinha concurso naquela época, mas você entende o espírito da coisa. Fez uma oferta pacífica. Estava doente, não estou mais, oferta pacífica. A oferta pacífica, meu irmão, significava que o povo estava próspero, que o povo estava recebendo as bênçãos de Deus. É claro que o povo continuava pecando, meus irmãos, mas a resposta à prosperidade que Deus dava, a resposta à bênção que Deus derramava, é que esse povo agradava-se mais de Deus e, com certeza, quando você agrada a Deus, quando você está dedicado a Deus, o pecado incide menos na sua vida. Você vive, você pensa, você age para agradar a este Deus. Porém, no versículo 2, Deus já começa a mostrar, meus irmãos, a realidade por trás da resposta de Israel às bênçãos que eles receberam. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá, derrubará os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Aquilo que antes era um sinal de gratidão a Deus pela prosperidade foi transformado em uso para a idolatria. No mesmo altar que agradavam a Deus, agora, no tempo de Osés, na verdade há muito tempo antes de Osés, estavam trazendo para a idolatria. Veja bem, meus irmãos, a prosperidade pode ser uma bênção, mas não quando o nosso coração está, em primeiro lugar, longe de Deus. Segundo lugar, está focado na bênção, mais do que está focado no abençoador. Esses são os dois perigos que existem diante da prosperidade. Perdemos o nosso foco em Deus e colocamos o nosso foco nas coisas. E às vezes nas pessoas também. Perdemos o nosso foco de que tudo que temos vem de Deus, o abençoador, e começamos a, de certa forma, idolatrar as coisas, as pessoas que o Senhor tem colocado e dado na nossa vida. O que é interessante, meus irmãos, porque o nosso Deus se agrada em nos abençoar. Não servimos a um Deus mesquinho. Não, eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, em absoluto. Mas o nosso Deus, meus irmãos, se agrada em nos abençoar. Eu não estou dizendo nos fazer rico, mas de cuidar da nossa saúde, de cuidar da nossa segurança, de cuidar da felicidade, da estabilidade dentro do nosso lar. Isso agrada ao nosso Deus. Agora, quando Deus me abençoa, me presenteia, e eu pego aquilo que Ele me deu, tal e qual Israel, toda a terra, toda a colheita, tudo aquilo que Deus havia dado, em lugar de pegar e dizer, Senhor, eu não mereço. Olha aqui o que o Senhor me deu, eu não consigo nem segurar com os dois braços, de tanto que o Senhor tem me abençoado. Sabe uma coisa? O Senhor é mais importante do que isso aqui. Quando eu falo, meus irmãos, nesse simples redirecionamento da minha gratidão muito mais a Ele e a minha adoração totalmente a Ele do que a isto, é que as coisas começam a sair do rumo. É que as coisas começam a degringolar. E veja bem, meus irmãos, Deus sabia do coração de Israel. Lá atrás, na época de Moisés ainda, 1000 anos antes, Ele avisou que eles tomassem cuidado. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor vai lhes dar, não diga, a força do meu braço me conquistou essas riquezas. Antes diga, o Senhor me abençoou e me deu força para conquistar essas riquezas. Por quê? Quando eles chegaram na terra prometida, estava tudo pronto. As cidades estavam prontas, as vinhas estavam prontas, as colheitas estavam prontas, os rebanhos estavam lá. Eles tomaram mesmo uma ofensiva militar, como tantos povos na história da humanidade. Pausa. Acho engraçado, né? Ateu só reclama do avanço militar de Israel.
todos os povos da história da humanidade avançaram sobre outros povos e conquistaram. Inclusive aqui no Brasil. Ou não tinha dono quando a gente chegou aqui, ou quando os portugueses chegaram aqui. Muitos de nós somos descendentes desses donos daqui. Mas os ateus acham que quando trata de Israel e eles conquistaram a terra prometida, aí não. Aí é o Deus carrasco, o Deus assassino, o Deus isso, o Deus aquilo do Antigo Testamento. Já ouviu isso aí? Pois é, fecha aspas. Então Israel entra, conquista tudo aquilo. E ele recebe, meus irmãos, tudo pronto nas mãos de Deus. É ou não é de se esperar uma atitude de gratidão e de dedicação eterna a esse Deus? Mas não é assim que nós encontramos. Alguns domingos atrás, o nosso irmão pregou exatamente sobre como o povo em Juízes já abandonava a Deus, depois de Deus ter conquistado por eles tudo aquilo que eles estavam tomando posse. Na verdade, no começo de Juízes, você encontra um versículo que diz o seguinte: tendo passado a geração de Josué, os parsas, os amigos de Josué, os líderes junto com Josué, foram morrendo um após o outro. Josué, substituto de Moisés. O que acontece com o povo de Israel? Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. É incrível, meus irmãos. É como se eles tivessem tudo aquilo ao seu redor, surgido do nada. Eles sabiam de onde tinha vindo. Quando o texto diz, meus irmãos, eles não conheciam o Senhor, não significa que eles não sabiam que existia um Deus. Não é isso. Não significa que eles não sabiam o nome desse Deus, que ele era, provavelmente a pronúncia mais próxima, Yahweh. Não! Quando o texto diz, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, significa, levantou-se uma geração que não cria no Senhor. E que transformou as bênçãos que ele havia dado na sua própria idolatria. O resultado disso, meus irmãos, no nosso texto, é a independência de Deus, porque eles se rebelaram contra a sua lei e mergulharam no pecado, especialmente o pecado de idolatria. Como o texto diz, a falha em reconhecer Deus como a origem da bênção leva ao quê? Ao declínio espiritual. Isso traz arrogância, isso traz vaidade, isso traz orgulho ao meu coração. Ora, se eu estou prosperando, se eu estou sendo abençoado, se eu estou criando uma vida feliz e eu não tributo isso a Deus, eu vou tributar a outra coisa, provavelmente a mim. E no caso do povo de Israel, eles começaram a tributar, pior ainda, a falsos deuses. Lembra dos outros capítulos, irmãos? Eles pegavam a colheita que Deus lhes dava e ofereciam para os falsos deuses. Eu acho interessante, meus irmãos, eu estou lendo Ezequiel agora, na nossa leitura da Bíblia toda em um ano, estou no finalzinho de Ezequiel, e Ezequiel profetizou nos dias do cativeiro de Judá, o reino do sul. Outro reino, mas a mesma situação. E sabe o que Ezequiel fala para o reino do sul? Eu lembrei de Oséias. Ele fala assim, vocês estão se prostituindo com falsos deuses. Igualzinho Oséias está falando para o reino do norte. Mas Ezequiel fala uma coisa interessante, meus irmãos. Todo mundo sabe, infelizmente não é segredo, que a prostituta fica lá na dela e o seu, eu não sei nem como chamar, mas enfim, paga pelos serviços dessa pessoa. Ezequiel vira para Judá e diz, você é a pior prostituta que existe, porque você paga para as pessoas usarem o seu serviço. Não são as nações, não são os falsos deuses que vão atrás de você. É você que vai atrás deles. Você vê, meus irmãos, o tamanho do declínio espiritual que o abandono de Deus como fonte, como centro da nossa vida, produz no ser humano, no caso em Israel. No versículo 3 ele continua dizendo, então eles dirão, não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. O abandono de Deus está cada vez pior. Ele diz, não queremos nem o Senhor, não queremos os reis, não queremos mais nada. Há uma total bagunça política. Porque esse povo tem abandonado cada vez mais aquilo que Deus havia determinado para eles. Assim, tendo esse povo abandonado os seus reis, abandonado o próprio Deus, eles experimentam ou vão experimentar o exílio, a disciplina de Deus. E tudo aquilo que eles valorizavam, meus irmãos, iria se perder. Olha o que diz o versículo número 5. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro.
que está lá em Bet-Aven. Você lembra bem? Quando Jeroboão assumiu o reinado do reino do norte, o que ele fez? O povo estava saindo do reino do norte e indo até o reino do sul para adorar no templo em Jerusalém. Então ele ficou preocupado. Vai acabar ter uma onda migratória aqui e o povo vai embora. Então o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, não aprendeu nada com a história de Israel, e botou um no meio do país e outro lá no norte. E, meus irmãos, até esses bezerros de ouro, diz o texto, a Síria ia levar embora. É claro, para que ele ia deixar para trás? Um objeto grande, né? Tamanho de um bezerro de ouro. Ou seja, até o objeto valioso deles, de idolatria, de falsa religiosidade, receberia a disciplina, a condenação de Deus, quando seria levado para o cativeiro. Meus irmãos, essa falha em reconhecer a Deus como origem da bênção não é, infelizmente, entre aspas, um privilégio do povo daquela época. Nós, muitas vezes, amados, esquecemos Deus no nosso dia a dia. Esquecemos Deus quando a coisa vai muito bem. É por isso que C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, escreveu em determinado livro que Deus sussurra nas nossas vitórias, mas grita nos nossos fracassos. Nós temos visto isso na nossa EBD, no livro de Tiago, em que a provação deve ser motivo de alegria, porque Deus permite para produzir perseverança na nossa vida. A ideia aqui, meus irmãos, é do músculo que precisa ser exercitado. Você já deve ter presenciado alguém que está, por algum motivo, confinado a uma cadeira de rodas. E aí passa-se 6 meses, 1 ano, 2 anos, e as suas pernas, os músculos das pernas começam a definhar, a atrofiar, por simples falta de uso. E se por acaso aquilo é um estado que não é permanente, ele finalmente consegue sair daquela cadeira de roda, tem que contratar um profissional de fisioterapia. Mais à frente, talvez um treinador para exercitar aquele músculo que agora está atrofiado. Amados, há músculos na nossa vida, há músculos na nossa vida espiritual que não tem como ser exercitado através da bonança, da tranquilidade, da facilidade, apenas da bênção. Deus os planejou para serem desenvolvidos, exercitados pela provação, a qual deveria ser enxergada por nós também como uma bênção de Deus. Portanto, quero deixar 2 perguntas para nós nesse primeiro ponto. Você tem se apercebido do perigo da bênção se tornar um ídolo na sua vida? Carros, casas, empregos, saúde, filhos, cônjuge, todas coisas maravilhosas que Deus nos dá, mas que precisam, meus amados irmãos, estar sempre sobre a ideia: Senhor, são teus e não meus. Queridos, deixa eu deixar bem claro, se o meu coração, se o seu coração não está preparado para repetir as palavras de Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, alguma coisa está errada. É óbvio, meus irmãos, que algumas dessas coisas que eu citei são muito difíceis de serem perdidas. Mas ou o nosso Deus é soberano, ou o nosso Deus, meus irmãos, está reinando absoluto, inclusive sobre a nossa vida, sobre a minha e a sua. Ou nós estamos fazendo uma coisa ridícula, como tentar empurrá-lo do seu trono e tentar colocar pelo menos metade do quadril assim. Não há corregência. Nós não estamos dividindo o reinado com ele. O grande problema de Israel, meus irmãos, é que não compreendeu que eles estavam entrando em um reino que já tinha dono e que não dividiria a propriedade deste reino com eles. Eles eram bem-vindos como cidadãos do reino, eles eram abençoados como cidadãos do reino, mas isso não bastou. Eles queriam dividir o senhorio com Deus. Portanto, será que você tem percebido o perigo de bênçãos dadas por Deus na sua vida se tornarem ídolos? Se tornarem, inclusive, um perigo sério
na sua saúde espiritual. Segunda pergunta. Diante dessa constatação desse perigo, você está guardando o seu coração? Como é que nós guardamos, irmão, o nosso coração da idolatria? Há muitas coisas que poderia citar aqui e nós não teríamos nem tempo. Mas uma das coisas, meus irmãos, que principalmente nós precisamos estar sempre lembrando é o que nós vimos no nosso EBD cerca de 4 ou 5 meses atrás. Nós precisamos ter um alto conceito de Deus e um baixo conceito de nós mesmos. Pastor, que discurso mais deprê. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você não precisa que o seu ego seja inflado. Você não precisa de uma pregação que coloque você para cima. Uma das razões porque talvez você esteja para baixo é porque você ainda pensa muito alto de si mesmo e muito baixo de Deus. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele só funciona quando nós temos um grande conceito de Deus, um pequeno conceito de nós mesmos. Quando nós vamos para a palavra, nós encontramos Deus exaltado, totalmente santo, todo-poderoso, totalmente ciente de todas as coisas, e é por assim vai. Não é isso que nós encontramos na palavra? Então, um conceito diferente do que aquele que nós encontramos na palavra é inaceitável para que eu tenha saúde espiritual. Agora vamos para a outra parte. Romanos capítulo 3. Não há um justo, nem sequer um, ninguém que busque, todos a uma se perderam. Sua boca é veneno. Também é um texto que ninguém coloca na dedicatória de livro. Veja bem, meus irmãos, a Bíblia não registra isso para que você viva de ombros caídos. Eu não presto. Eu vou me enforcar num pé de tomate, porque afinal... Não. É porque livros cristãos hoje têm estado na contramão da própria Bíblia, supostamente cristãos, e têm tentado colocar o ser humano lá para cima. E nós precisamos compreender, meus irmãos, qual é o conceito bíblico. Lembra da história do poodle e do cachorrinho de rua? Vamos lá de novo? Lá no portão da sua casa, aparece um cachorrinho de rua. Vira-lata, sarnento, magro de fome. E aí ele pede atenção a um, na rua vai a outro, e todo mundo, não, sai. Ninguém quer. E aí, 1 hora ou 2 horas depois, aparece um poodle. Todo cheirosinho, bonitinho. Acabou de vir da pet shop, está lá no portão da sua casa. Se você não for rápido pegar aquele poodle, alguém vai passar e dizer assim, não tem dono não? Vou levar para casa. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Músicas, livros, filmes e pregações têm sido feitas para você acreditar que você é um poodle. E se você não quiser ficar ofendido, eu vou falar de mim, eu sou um cachorro de rua sarnento, mas a graça de Deus, este Deus totalmente elevado, totalmente santo, inatingível, veio à terra para morrer por mim e por você. O poodle não precisa desse Deus. O poodle se acha, ele é disputado, todo mundo quer adotar. Mas o cachorro que ninguém quer, aquele que morreu na cruz quis. É isso que Israel não entendeu. Eles começaram a olhar para aquilo que eles tinham lá da época de Salomão, aquele templo maravilhoso. Eles começaram a ver tudo que eles haviam conquistado, dizendo assim, a gente até precisou de Deus, uma muleta, lá no começo da nossa história. Mas agora a gente não precisa mais não. A gente consegue fazer sozinho. Nós precisamos, meus irmãos, guardar o nosso coração. Porque eu nunca vi alguém que chega na presença de Deus e dizer, Senhor, não mereço nada, mas o Senhor tem me dado tanto. Eu nunca vi essa pessoa desandar na sua vida espiritual. Uma pessoa que tem, meus irmãos, um conceito bíblico de que tudo que nós recebemos de Deus, não apenas a salvação, tudo é graça. Tudo é favor imerecido que recebemos das mãos deste Deus. Bem, além de falhar em reconhecer Deus como a origem da bênção, levando esta nação e qualquer outra pessoa ao declínio espiritual, do versículo 9 até o versículo 15, no final,
Osés vai dizer a eles outro probleminha. A falha em reconhecer a sua autossuficiência leva à destruição espiritual. A falha, o erro em reconhecer e admitir a sua autossuficiência leva à destruição espiritual. O nosso texto começa, meus irmãos, em Deus mostrando o currículo, o histórico de pecado e rebeldia de Israel. Versículo 9 diz: desde Gibeá você pecou, ó Israel, e permaneceu assim. Veja bem, meus irmãos, Gibeá, eu já vou dizer o que é isso, não foi o único pecado do povo de Israel, em absoluto. Na semana passada nós ouvimos falar sobre Baal Peor, quando o povo estava chegando na terra prometida, e eles se corromperam com as mulheres moabitas e se prostituíram, ok? Gibeá vem depois, vem no tempo dos juízes. O que aconteceu em Gibeá? Espero que você tenha um estômago forte. Um levita tinha uma concubina. E ele viajava ao redor de Israel. Um belo dia ele foi dormir em Gibeá. E ele deixou, o que em si já é uma atitude horrível, a sua concubina do lado de fora, na rua, e ele foi dormir. Mas não acabou aí. Você acha que isso foi horrível? Os homens daquela cidade tomaram aquela mulher. E diz o texto que eles abusaram dela a noite inteira. Ao ponto de que de manhã ela só conseguiu as últimas forças de chegar à porta da casa aonde o levita estava. De manhã ele acordou, a viu ali, meio que a cutucou com o pé, ela não reagiu porque ela já estava morta. O que o levita faz? Ele corta a mulher em 12 partes, a esquarteja, o seu corpo, e a manda às 12 tribos de Israel, dizendo o que os gibeonitas haviam feito. E aí, meus irmãos, a nação de Israel se levanta em um tipo de guerra civil, ataca os gibeonitas ao ponto de matar quase todos os homens daquela cidade. Chegou ao ponto de que futuramente tiveram que conseguir outros homens que pudessem casar com as mulheres daquela localidade, que sobraram, né? As mulheres não tinham nada a ver com isso, para que a cidade não acabasse. Por que esse texto está no meio do livro dos Juízes, meus irmãos? Porque o tema do livro dos Juízes é: e cada um fazia o que bem lhe parecia. Em bom português moderno, cada um fazia o que dava na sua telha. Cada um fazia o que lhe dava na cabeça. Eles estavam progressivamente abandonando a lei do Senhor. E a narrativa da concubina do levita está no meio do livro, como se fosse um parênteses, para mostrar a maldade que esse povo estava. Agora em Oséias, Deus volta lá atrás para dizer: olha aí onde começou um marco da maldade de vocês. E aí ele diz: acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Alcançou. Praticamente todos os homens daquela cidade foram mortos. E aí Deus diz: quando eu quiser, os castigarei. Deus está dizendo, meus irmãos, assim como o pecado foi disciplinado no passado, Israel, não ache que eu esqueci do que eu tenho que fazer, não. Eu vou disciplinar o pecado hoje. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los por causa do seu duplo pecado. Aqui eu creio, meus irmãos, que ele está se referindo ao que Jeremias fala, por exemplo, em Jeremias capítulo 19 2, versículo 13. Abandonar o Senhor e voltar-se para ídolos. A propósito, a narrativa do levita e da sua concubina está em Juízes capítulo 19, 20 e 21. E aí o texto vai dizer, meus irmãos, do que Deus pensava antes sobre Israel, versículo 11. Efraim era bezerra treinada. Gostava muito de trilhar, por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço, conduzirei Efraim, Judá terá que arar e Jacó fará sulcos no solo. Aí Deus fala para esse povo: semeiem a retidão. Lembre do passado em que você era essa bezerra treinada. Lembra do passado em que você era obediente. Eu botava o jugo sobre vocês, vocês faziam direitinho o que tinham que fazer. Arrependam-se, colham um fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado. O solo não arado, irmãos, não produz. Então Deus está dizendo:
mude a realidade que vocês estão vivendo. A realidade de abandono, a realidade de endurecimento, e volte-se para o Senhor, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Irmãos, mais uma vez, como nós temos visto em vários dos capítulos de Oséias, Deus manda uma mensagem de arrependimento. Uma exortação para que eles abandonem o seu pecado e voltassem para Deus. Mas, infelizmente, meus irmãos, o nosso Deus, apesar de amoroso e zeloso, não tolera o pecado. Nós vemos em dias em que qualquer tipo de censura, disciplina, crítica é vista com maus olhos. É fruto da pós-modernidade. Nós somos de tal maneira, meus irmãos, que daqui a pouco não, já tem gente assim, né? Que vai justificar os atos criminosos piores. E o que se fala hoje é que fulano fez isso porque ele é uma vítima da sociedade. Parece piada, mas um certo dia eu vi um artigo em que uma mulher disse assim, roubaram meu celular hoje. Mas eu entendo, porque esse jovem que roubou meu celular é uma vítima da sociedade. Faça bom proveito. Você merece, você precisa. Merece, precisa é 5 dedos na nuca para aprender a ter vergonha na cara. Mas é uma sociedade, meus irmãos, que não sabe mais a diferença entre o certo e o errado. Em que justifica os erros dos outros. Em busca de uma suposta justiça social. Veja bem, meus irmãos, o nosso Deus não é assim. Nosso Deus, o que é certo continua sendo certo, e o que é errado continua sendo errado, inclusive o pecado na minha vida. E ele adverte Israel que eles se arrependam, porque caso contrário, eles vão sofrer a disciplina de Deus. Aí você pensa comigo, pastor, agora vai. Nós estamos no 10º capítulo. Eles já viram o exemplo de Oséias com a mulher dele, com Gomer. Eles já viram o exemplo de Oséias com seus 3 filhos. Agora vai, está no 10º capítulo. Oséias já está profetizando há um tempão. Não, irmãos, não vai não. Olha o que está no versículo 13. Mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano. Visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. Eis a autoconfiança do ponto número 2. Eles achavam, meus irmãos, que eles poderiam flertar com a idolatria, flertar com a falsa religiosidade, flertar com as nações ao redor, porque eles tinham autossuficiência para se manter, apesar de quem pudesse lhes atacar. E aí o versículo 14 diz, o fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas. E Deus continua mostrando o que vai acontecer com eles. A destruição espiritual virá, porque eles estão, mais uma vez, diante da exortação ao arrependimento, diante das ofertas de restauração, estão desprezando mais uma vez. Então Deus precisa se pronunciar na sua sentença inevitável, diante daquilo que está sendo feito contra a própria pessoa de Deus. O texto vai terminar, meus irmãos, no versículo 15, dizendo, assim acontecerá com você, ó Betel, aquela que era conhecida, meus irmãos, como Bet-El, a casa de Deus. Mais cedo o nosso texto foi chamado de Bet-Aven, a casa da impiedade ou a casa do pecado. Porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Quais são algumas coisas, meus irmãos, que nós precisamos atentar diante dessa segunda divisão da nossa mensagem de hoje? Em primeiro lugar, muitas ações erradas hoje em nossa vida começaram com alguma decisão lá no passado que não foi consertada. É por isso que Deus destaca aqui na história de Israel, por exemplo, Gibeá. Isso serviu para mim, meus irmãos, para dar uma olhada no meu passado. Não existe máquina do tempo. Eu não tenho como voltar lá e desfazer alguma coisa. Mas nós podemos, meus irmãos, examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus e perceber se não há princípios pecaminosos em ação na nossa vida por causa de decisões que nós tomamos no passado. Deixa eu dar um exemplo.
Você foi uma criança, um adolescente, respondão, indisciplinado. E por um acaso você não teve pais que lhe corrigiram a respeito disso. E aquele comportamento de desrespeito às autoridades se fixou da sua personalidade. Não tem outro nome para isso, irmão. Não é desvio psicológico, não é erro de criação, isso é pecado. Ok? Você não foi vítima dos seus pais, você só manifestou aquilo que já estava dentro do seu coração. E o freio social, familiar, que Deus colocou que eram seus pais, estava com defeito. E aquilo se firmou no seu coração. E hoje, você vê pequenas manifestações de rebeldia nas mesmas situações quando você se coloca. Você tem que voltar lá atrás, meu irmão, não é regressão, não é nada disso. Dizer, Senhor, eu venho perpetuando na minha vida um comportamento que lhe desagrada. Eu quero mudar isso aqui em nome de Jesus. Eu quero me arrepender. Eu quero substituir este pensamento pecaminoso, este comportamento pecaminoso, pelo padrão da tua palavra. Eu quero transformar esta arrogância em humildade, esta rebeldia e submissão. Talvez você, meu irmão, não foi ensinado ou não aprendeu direito, se foi ensinado, a ser alguém que coloca o dinheiro na sua vida no lugar certo. Em que você é dono do dinheiro e não ele é dono de si. Pastor, tem gente que o dinheiro é dono dele? Tem. Que os bens materiais são donos dele mesmo. Você não aprendeu isso na sua vida. E hoje você tem graves problemas na sua vida financeira, porque você não consegue desempenhar algo simples na palavra de Deus chamado contentamento. Aonde isso começou, irmãos? Começou em algum princípio bíblico que não foi estabelecido na sua vida. E um pecado que está lá atrás que precisa ser consertado. Hoje, não lá atrás. Lá atrás já foi. Já aconteceu. Não tem regressão, não tem máquina do tempo, não tem hipnose, isso é tudo balela. O que tem, meus irmãos, é a convicção da palavra dizendo, isso hoje é pecado na minha vida, a raiz está lá atrás, deixa eu arrancar o mal pela raiz. Deixa eu mudar isso aqui. E aí isso vai, meus irmãos, em qualquer área, vai na sensualidade, vai na desonestidade, vai em contar um conto e acrescentar um ponto. Conhece esse? É o famoso mentiroso mesmo. Todo comportamento pecaminoso na nossa vida não brotou do chão, não saiu do nada. Ele foi desenvolvido. No caminho lateral da minha casa surgiu uma samambaia. Comentava com a irmã que ajuda lá em casa. Falei, olha só, uma samambaia. Ela falou o óbvio, né? Pastor, passarinho passa e joga semente. Alguém tem que plantar aquilo lá. A samambaia não nasceu do nada. Aquela praga que eu tenho no meu quintal, que tem um carrapicho assim, que gruda na roupa da gente, no pelo do cachorro que eu estou tentando arrancar, tem uma raiz, meus irmãos, que se eu não arrancar a raiz, não adianta só cortar. Eu vou cavando, até achar toda a raiz e tiro, põe no saco de lixo e jogo fora. Estou numa guerra quase de 6 meses, está diminuindo. Porque eu estou arrancando a raiz. Quem me dera, meus irmãos, se fosse tão fácil arrancar algumas raízes na minha vida. Quem me dera fosse apenas pegar um garfo, um tridente que eu tenho assim de trabalho de jardim e cavucar o solo do meu coração e dizer, tá aí, né, desgraçado. E automaticamente aquele carrapicho nunca mais viesse. Mas graças a Deus, meus irmãos, a palavra de Deus está aí exatamente para isso, para nos corrigir, para nos orientar. Para mostrar se algumas ações erradas do nosso passado já deviam ser tratadas há muito tempo, porque hoje estão dando um fruto muito amargo. Segunda coisa, temos dado ouvido, meus irmãos, às exortações de arrependimento que recebemos constantemente na nossa vida? Israel recebeu uma aqui no versículo 12. Você hoje está ouvindo exortações de arrependimento. No devocional que nós usamos em nossa igreja, dia após dia, praticamente você é desafiado ao arrependimento, à mudança, à transformação. É ou não é? É uma paulada atrás da outra. Tem semana que você chega num domingo cheio de hematoma.
Mas sabe o que é bom, meus irmãos? Porque são através dessas confrontações que a nossa vida é colocada no raio-x de Deus, no exame de Deus, em que Deus olha, ou usa, perdão, o espelho da palavra para mostrar a sujeira, a contaminação que eu preciso tirar em mim mesmo. Aí eu pergunto, meus irmãos, para nós terminarmos, eu tenho dado ouvido às exortações ao arrependimento? Meus irmãos, uma das piores características de Saul, o primeiro rei de Israel, é que era um homem não exortável. Não exortável. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso, porque parte do nosso estudo no final de Tiago era sobre confrontação. Lembram? Pois bem. Eu contei para os irmãos como é difícil às vezes você, pecador, eu sei dos meus erros, sei das minhas lutas, você ser colocado à posição por Deus em um irmão em Cristo, em que você tem a possibilidade, quer seja pessoalmente, por um telefonema, por uma mensagem eletrônica, dizer, meu irmão, posso falar uma coisa? Eu reparei isso, isso e isso. Queria lhe ajudar. Eu preciso de ajuda também, mas queria lhe ajudar a você mudar isso na sua vida. Eu tive a oportunidade de fazer esta semana com 2 irmãos. Mas, meus irmãos, é com temor que nós fazemos isso. Como devíamos hoje de manhã, porque assim como aquele irmão está caído ou está em queda, podia ser eu ou você. E nós prevenimos que possa ser eu ou você como? Tendo um coração que está aberto à exortação, quer seja da parte de um irmão em Cristo ou do próprio Deus, através da sua palavra. Portanto, nesta semana, amanhã de manhã, quando você for fazer o seu devocional, ou no horário do almoço, pouco importa, lembra dessa segunda aplicação aqui do segundo ponto. Temos dado ouvidos às exortações ao arrependimento? Pouco importa, meu irmão, se você está aprendendo teologia, se você está crescendo no conhecimento bíblico, se você não tem um coração em arrependimento, arrependimento no gerúndio, constante, alguma coisa está errada na minha vida e na sua. Porque, meus amados, se este povo tivesse um coração em arrependimento, Oséias provavelmente nunca teria sido escrito. Oséias nunca teria que viver o que ele viveu, inclusive, né, com a sua esposa e filhos. Não sei nem qual seria a história de Oséias. E provavelmente Israel estaria numa história completamente diferente hoje em dia e nunca teria havido um cativeiro na Assíria. Mas tudo isso aconteceu. Por quê? Por que chegaram a este ponto? A confiança em si mesmo e em seus recursos próprios sela o destino daquele que abandona o Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, apesar da nossa capacidade, apesar de tudo, da sabedoria, do conhecimento, nós possamos, meus irmãos, chegar até o nosso Deus como a letra do velho hino. Nada nas minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. Que essa seja a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Oremos. Deus querido, é claro que o Senhor tem nos abençoado com dons, com talentos, com capacitações, com muitas bênçãos. Mas nada, absolutamente nada dessas coisas é suficiente, porque o Senhor é a nossa suficiência. Que nós possamos, ó Deus, à luz do erro da nação de Israel no passado, possamos olhar para nós e dizer, Senhor, não permita que eu me torne autossuficiente, não permita que eu confie em mim mesmo, mas que seja o Senhor toda a fonte do meu recurso, que seja o Senhor toda a fonte da nossa suficiência, que nós possamos, ó Deus querido, meditar na Tua palavra cada dia e enxergar cada vez mais um grande Deus, enquanto nós enxergamos a nossa pequenez. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que mais uma vez vem nos exortar e que nós possamos dar a ela um coração realmente em arrependimento. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.